Olá! Já chegamos na metade da semana e a sensação que estou com ela aqui é que os dias estão passando bem rápido. Não demora muito e o Natal já estará batendo à porta. Bom, a leitura bíblica de hoje foi fascinante, pois eu desconfiava sobre isso devido à situação de Jesus ter sido um homem, literalmente falando viajante. Pois para fugir de perseguições contra a vida dele, esse tipo de situação proporcionou a ele a oportunidade de ter passado por várias cidades, conhecendo assim vários povos e regiões diferentes, e devido ao seu interesse religioso, conseguiu aproveitar esse tipo de situação e aprender 3 idiomas. Você sabia disso? Dito isto, os idiomas são aramaico, hebraico e grego. O aramaico é a língua materna, que é da cidade de Galileia. O hebraico, Jesus lia e escrevia em hebraico. E o grego é o seguinte, é a língua franca do Império Romano. E há a possibilidade do uso desse idioma em algumas interações com pessoas de fora da região ou em contextos de comércio ou em contato com outras culturas, né? Como eu disse, Jesus precisava fugir porque ele era muito perseguido, então isso proporcionou a ele a oportunidade de estar em diversas regiões. Consequentemente, Jesus teve a oportunidade de desenvolver esses idiomas que eram ali os principais daquele tempo, tá? Então, assim, eu desconfiava que haveria essa possibilidade, principalmente porque diz que na morte dele ele falou um outro idioma, né? Dali ele suspirou e falou umas palavras diferentes. Então eu desconfiei por causa disso, mas isso já faz bastante tempo, é uma informação que ficou isolada. E ao ler Atos hoje, de forma assim tranquila, de forma que a mente estava ali totalmente conectada, foi bem interessante ter acesso a esse tipo de informação. Aí o que acontece? Para ter certeza sobre isso, eu joguei no Google, tá, gente? Então essas informações que eu extraí foi da inteligência artificial do Google. E o que acontece? Outra informação assim também que ficou assim, que me gerou assim uma certa reflexão após eu ter lido, foi a situação seguinte. É sobre Paulo, porque é o seguinte, depois que Jesus parou de fazer parte do grupo, né? Porque assim, conforme está na Bíblia, Jesus morreu, ressuscitou, andou por um período, se não foi engano meu, de 40 dias com os discípulos, e depois que, né, foi ali certificando de que estavam todos preparados para poder darem continuidade ao evangelho dele, que é a palavra de Deus, do ministério dele que ele havia iniciado, após ele ter certificado que estava tudo ok para poder darem o andamento nesse tipo de projeto, Jesus fala na Bíblia que Jesus veio à nuvem e Jesus subiu para o céu e desapareceu. É assim que está a história na Bíblia. Então, o que acontece? A partir desse momento, Jesus para de fazer parte do contexto histórico, então as pessoas são os discípulos que vão dar continuidade à disseminação da palavra de Deus, que é o quê? Abrir os olhos das pessoas. O objetivo é tirarem as pessoas da cegueira espiritual, mostrarem para elas que existe um Deus superior muito maior que criou todas as obras da terra, para elas terem um refúgio, um caminho, e para elas pararem de serem ovelhas desgarradas e perdidas, sem um guia, sem uma direção, sem um ombro. Entende? Então o objetivo era mostrar para essas pessoas o caminho da verdade da vida conforme a palavra. Então o que acontece? Quem ficou responsável ali por esse tipo de grupo, o principal que fala aqui em Atos é Paulo. Tiveram vários discípulos, mas o nome mais assim evidente é Paulo. E o que acontece? Fica nítido que eles estavam ali agindo contra o sistema daquele tempo. Fica nítido isso porque já tinham crenças implantadas, já tinham situações implantadas de forma de governo, de forma de religião, de deuses, de forma de adorarem deuses. Então, para você inserir uma nova crença e falar, olha, existe um outro Deus, então é uma situação ali que você tem que, é uma situação crítica, não é uma situação simples de você fazer. Então, é uma situação entre vida e morte. Então, eles se arriscaram fazendo isso. Só que a consequência é que tinham pessoas que eram contra
eles fazerem isso. Então, o que acontece? Quanto mais eles iam levando a palavra de Deus e ganhando almas para Deus, que o objetivo principal é esse, e foi isso que ficou claro hoje, sobre a questão de ganhar almas, então mais eles foram fazendo inimigos. Só que, sabe o que me chamou a atenção? É que os inimigos, sempre os que surgiram, a maioria deles agiram com calúnia, agiram com ciladas e agiram assim com situações de mentira, com situações assim, tipo, sem serem justas para poder atrapalhar o projeto deles. É isso que é o X da questão. Então você vê que são os inimigos, que são os adversários da palavra de Deus, porque eles não queriam aceitar a inserção da crença de que existia um outro Deus, um Salvador, que é Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, o único Deus que criou os céus e a terra. Então tinham pessoas que eram contra esses ensinamentos. Então era uma barreira muito grande, mas eles estavam dispostos a darem a vida deles por isso. E o que ficou claro para mim hoje foi isso. Foi que eles abriram mão de tudo para poder se doarem apenas para o ministério de Jesus Cristo. O objetivo deles, o propósito deles era: eu vou morrer falando da palavra de Deus, eu quero ganhar almas para Deus, eu quero abrir a mente do maior número de pessoas que eu puder abrir os olhos delas para tirarem elas da cegueira espiritual, porque a cegueira espiritual é o que leva ao sofrimento, tá? Então o que acontece? O que ficou claro para mim hoje? Que teve um trecho que Paulo se despede do pessoal, porque ele foi muito perseguido, ele enfrentou muita cilada, e ele até fala, ele admite que teve muitas lágrimas por parte dele de tanta perseguição de ciladas. Nossa, foram muitas situações, então tem que ler o capítulo de Atos, né? Tem que ler o livro de Atos para entender sobre o que eu tô falando. Foram muitas as perseguições, ou seja, hoje nós temos a liberdade, né, de pegar uma Bíblia, ler em paz dentro da nossa casa, de uma igreja em paz. E eles não tinham isso assim, com essa liberdade que nós temos hoje, né? Então o que acontece? Eles sofreram muito, e aí ele vai se despedir da turma, né? E aí a turma chora muito, porque ele falou assim: talvez essa é a última vez que vocês vão ver o meu rosto. Porque ele estava sendo tão perseguido que ele já estava praticamente pressentindo que ele ia ser morto. E aí o que acontece? Eu não sei falar isso ainda porque eu não li o próximo capítulo, mas ele se despede do pessoal falando que aquela era a última vez que ia ver o rosto dele. Só que o que me gerou impacto foi ele falar assim: o mais importante para mim eu fiz aqui, eu tive a certeza, eu certifiquei, eu testifiquei que eu falei a palavra para o maior número de pessoas, para o maior número de almas. Então eu livrei muito sangue. Olha o que ele fala: eu livrei muita alma e muito sangue da perdição, da cegueira espiritual. Então ele estava indo embora com a consciência tranquila de que o papel dele, o propósito dele, ele tinha cumprido nas regiões que ele tinha passado. Porque se ele sofria perseguição numa região, ele fugia para outra. Aí lá ele falava de Deus o máximo que ele conseguia, pelo tempo que ele conseguia. Daí a pouco começavam as perseguições contra ele, prendia ele. Nossa, é assim, uma história incrível. E aí o que acontece? Aí ele tinha que fugir, daí a pouco ele, ele era preso, daí a pouco aconteciam assim situações espirituais que ele saía de dentro da prisão. Quando os caras iam lá procurar ele na prisão lá, tava tudo lá, as correntes tudo lá, as grades tudo fechado, e o cara não tava lá dentro, o cara aparecia em outra residência. Então é uma história assim bem interessante. Só que aí o que acontece? Ele tinha que ficar indo de cidade para cidade por causa das perseguições. E só que dessa última vez ele falou assim: agora eu tenho certeza que eu falei a palavra aqui para o maior número de pessoas, cumpri o meu propósito e estou indo para Jerusalém. Só que, devido ao que eu estou passando e devido às situações, é muito provável que eu não volte mais, que vocês não verão mais o meu rosto. Aí diz que todos choraram, abraçaram ele, se despediram dele, e ele partiu para Jerusalém. E o que me causou impacto foi ele ter falado isso, que ele livrou muitas almas e sangue da cegueira espiritual, né, que é da perdição. Então eu fiquei pensando assim, poxa, na verdade, o evangelho, quando a pessoa quer mesmo fazer o papel dele de cristão, ele tem que estar ciente disso, que a partir do momento que ele abraçar as coisas de Deus, ele vai sofrer perseguição. Porque é praticamente assim, querer abrir os olhos da pessoa contra um sistema de idolatria, sistema de crenças, sistema de várias coisas que foram implantadas dentro da sociedade. E a partir do momento que seu olho se abre, né, que é o que a gente fala, despertar mental, acontece que você vê que tem muita coisa errada dentro da sociedade, até mesmo dentro do meio cristão, cara, isso te dá uma ânsia para querer agir, para querer enfrentar isso e dizer, não é isso aqui não é verdade, isso aqui não existe.
esse tipo de situação aqui não é real, isso aqui vocês deviam parar de fazer isso aqui deveria ser modificado, vocês têm que mexer aí nessa estrutura aí, nessa administração e reformular, porque senão vocês vão perder muito cristãos, vocês vão perder muitas almas, muitas pessoas estão fora da igreja precisando de igreja e não estou indo porque já tem muita coisa errada dentro das próprias igrejas, então você fica com aquela vontade de agir, de enfrentar tudo isso, mas você sabe que se fizer isso, você vai ter que já falar assim, é a minha vida que eu estou dando, eu vou fazer isso já ciente de que eu posso morrer e vai com tudo. Então o que ficou claro para mim é isso, que a pessoa que quer realmente ali pregar o evangelho de forma que ganhe almas, que a prioridade seja almas, e não os bens materiais para ela em si, as conquistas materiais para ela em si, até porque os discípulos de Jesus não focaram nisso. É isso que é interessante a gente parar para pensar. Jesus e os discípulos de Jesus não focaram em conquistas materiais. Eles não focaram nisso, eles focaram em ensinar as pessoas a viverem a palavra, a saberem que tinha uma outra opção de caminho espiritual, que era o Deus vivo, o Deus verdadeiro e o poder superior de tudo que existe na Terra. Então, o que acontece? Isso me chamou bastante atenção hoje, né? Então hoje ficou claro para mim que Jesus, né, sabia 3 idiomas, além da língua materna dele, né? Jesus sabia mais 2 idiomas. E é isso, tipo assim, foi uma leitura que clareou bastante a minha mente, mexeu assim com a minha mente, me fez pensar sobre isso, refletir sobre isso, sobre a dificuldade que eles tinham naquele tempo, as perseguições que eles sofriam, e hoje a gente tem assim a facilidade, a liberdade de ler a Bíblia em casa, na maior tranquilidade, no nosso sossego. E muitas das vezes a gente acaba nem fazendo isso, né? E sendo que de pessoas deram a vida deles para isso, cara. É isso que é impressionante. Eles morreram fazendo isso, entende? Então é isso. E aí o que acontece? Quando foi no final da tarde, isso aqui era umas 5h30, mais ou menos, eu vim até essa parte aqui da rodovia, que é a parte de frente do bairro, para mostrar para vocês, esse fluxo aqui, esse trajeto, tá indo para sentido Belo Horizonte. Só para você ter uma ideia, aquele barrado branco lá no fundo já é Belo Horizonte. Isso significa que nós moramos a poucos quilômetros da cidade, tá? Então nós estamos aí no limite de Sabará e Santa Luzia e muito perto de Belo Horizonte. Então por isso aqui é uma cidade metropolitana. E eu vim aqui filmar para vocês verem o seguinte: a capital, ela tem as vantagens que ela te proporciona muitas opções de comércio. Então você tem muita opção, só que por outro lado, o excesso de pessoas tira a qualidade de vida. Então vocês estão vendo aqui o seguinte, esse horário aqui, a BR estava tranquila, esse horário aqui, mas dentro de poucos minutos isso aqui vai ficar tudo garrado, porque é o horário. O horário aqui é o seguinte, antes, quando a gente mudou para cá, quando essa BR garrava do jeito que vocês vão ver aqui, aqui em Minas Gerais, a gente fala garrava, tá? Em Indaiatuba, algumas pessoas estranhavam quando eu falava assim, porque as pessoas falam congestionamento, né? Mas tem vezes que eu falo garrar. Quando vocês verem aqui garrado aqui, antes, quando a gente mudou pra cá, isso foi há 17 anos atrás, quando acontecia isso é porque era um acidente. Quando acontecia, que era frequente, tá? Então a gente já sabia, tá garrado é porque é acidente. Aí, às vezes, ficava algumas horas e às vezes horas e mais horas até liberar tudo, tá? Porque esse trecho não é duplicado. E esse trecho, ele é extenso. Ele vem desde Timóteo, que é a região da minha terra natal, né? Que vem do sentido Espírito Santo, sentido a BH, né? Vem direção do sentido do Espírito Santo, sentido a BH. E passa pela minha terra natal. Esse trecho foi duplicado mais para trás, próximo de Antônio Dias, mas de Caeté, que é uma cidade que tem próxima daqui, até a entrada de BH, não é duplicado. Aí por isso, esse trecho aqui tá aí nessa situação aí de duplicação. Vocês podem ver aqui, por não ser duplicado, o que tá acontecendo? Antes garrava só quando acontecia acidente, agora tá agarrando sem acontecer acidente, sabe por causa de quê? Excesso de carro devido à consequência de volume de pessoas. Então, toda vez que eu falo, gente, o aumento populacional é ruim,
Isso é prejudicial para a população, porque quanto mais a população aumenta, mais irão acontecer várias consequências negativas. E uma delas é isso aqui, ó, excesso de carro, consequentemente congestionamento. Aí terão pessoas que podem pensar assim, mas você não acabou de falar que não é duplicado? Sim, eu acabei de falar. Mas mesmo quando eles duplicam, o congestionamento continua o mesmo, que é o caso dentro de BH. BH tem vias que são duplicadas, como por exemplo a Cristiano Machado. Quando nós mudamos, assim que nós mudamos, eles reformaram a Cristiano Machado toda. Reformaram, desapropriaram imóveis, e aí vieram vários prédios, hoje tá super desenvolvido, tipo, se você for comprar um imóvel lá é caríssimo. Só que eu tenho um problema, o problema do trânsito das 7 horas da manhã, das 17 horas, então é assim, você já sai da sua casa, principalmente quem é CLT e anda de ônibus, tá? Tem essa situação. Você já tem que calcular o tempo que você vai passar no trânsito. Então você já tem que calcular assim, se eu for em tal horário, eu vou ficar agarrada no trânsito. Mas se eu for em tal horário, eu consigo me livrar do trânsito. Então, isso aqui começou e vai ficando assim, ó, até escurecer. Então, esse que é o problema, esse é um dos problemas do aumento populacional, tá? O outro problema é a criminalidade, que eles vão perdendo o controle sobre o crime. Então, vocês podem ver que nos últimos anos as facções criminosas têm ganhado uma autonomia e têm aumentado. Então, pelo que tudo indica, está se tornando uma situação quase que irreversível, está ficando uma situação crítica. Então, essas são algumas das consequências do aumento populacional. Então, por isso eu sempre falo e chamo atenção e alerto isso. Que nem uma vez a pessoa veio me criticar, eu já falei sobre isso, que eu falando, né, da minha maneira de falar sobre o aumento populacional, e teve uma pessoa que veio querendo me tirar, me criticar, mas faz isso porque não tem esse tipo de consciência aqui. Então, eu tô mostrando para vocês, ó, a realidade de quem, ó, pegou esse trânsito aqui, quem mora aqui na região, aí, ó, e aí, enfrente isso aqui. Então, ó, como você pode ver aqui, que dentro de poucos minutos já ficou desse jeito aqui, ó. Você vê, os carros estão totalmente parados. E esse trecho aqui, onde esse caminhão tá aqui, eles não passavam aqui. Isso aqui já foi feito para evitar a quantidade de acidentes que aconteciam nessa entrada aqui. Entendeu? Foi para isso que esses caminhões, ó, descendo aqui, isso aqui é uma marginal. Toda via que está ao lado da BR é chamada marginal. Então aqui só passavam carros pequenos e os ônibus que saem de dentro do bairro e que vêm das cidades vizinhas, né, como Ravena, que está a alguns quilômetros daqui, e Caeté. Então eles passam aqui por dentro do nosso bairro, né, que é essa via que vocês estão vendo aqui, que é a marginal. E foi aqui que eu passei filmando para mostrar para vocês aí como que é a entorno aqui do bairro, né, das casas de invasões aqui. E isso aconteceu porque tá, né, gente, do lado de BH, que é o quê? São pessoas de baixa renda, sem escolaridade, que fazem filhos, ou seja, elas não têm condições de fazerem filhos, fazem filhos, e aí vem a realidade, bate na porta, e aí elas faz o quê? Ou elas vão para as favelas, ou elas vão para regiões assim para conseguirem um pedaço de terra para fazerem a casinha delas, que geralmente são espaços muito pequenos para uma família, tá? Então é esse tipo de realidade que a gente vê por aqui. Estou compartilhando um pouco com vocês, porque tem pessoas que já sabem que é assim, e tem pessoas que não sabem que é assim que acontece, tá? E é isso, gente, por hoje fico por aqui. Gratidão e até o próximo vídeo.